Tanto no primeiro contato em que estabelece com o público, quanto em seus últimos instantes, a origem nos revela a grande importância que um simples peão tem para sua história e para todo o universo que o longa constrói. O sétimo filme do diretor Christopher Nolan, o qual também assinou o roteiro, carregava um grande fardo consigo, atender às estratosféricas expectativas construídas em cima de si. Sendo este o primeiro projeto do diretor pós-trilogia Cavaleiro das Trevas, tais expectativas eram justificadas e o filme consegue atendê-las de forma eficaz. Conciliando a complexidade e a profundidade de um roteiro cuidadosamente concebido, com constantes e imersivas cenas de ação e um quê de blockbuster, Nolan entrega uma aventura embebida de ficção científica, ao mesmo passo em que conquista a empatia do público com as questões emocionais do protagonista Don Kobe. O longa se ambienta em um contexto futurista, em um mundo onde a fronteira entre a realidade e os sonhos foi quebrada com o avanço da tecnologia. Foi permitido assim adentrar-se em sonhos alheios, bem como o advento de sonhos coletivos. Tais possibilidades acabaram por despertar o interesse de corporações e governos, vendo nisso uma oportunidade para uma espionagem limpa, ou seja, sem deixar quaisquer rastros ou pistas. Ao se introduzirem sonhos, com as habilidades e a maestria necessária, pode-se extrair informações e segredos do subconsciente das vítimas. O longa constrói a ideia de que durante o sono, nosso subconsciente está mais vulnerável e exposto, e em virtude disso, se uma espionagem é executada de forma correta, as potenciais vítimas sequer saberiam que tiveram suas mentes violadas, tampouco aparentariam qualquer sinal disso. A trama acompanha a história de Don Kobe, um especialista na arte de invadir subconscientes alheios através dos sonhos e realizar a extração de segredos e informações. O protagonista e seu colega Arthur são contratados por Saito, um empresário chinês do ramo energético, para penetrar na mente de um de seus concorrentes, o herdeiro de uma corporação rival. Porém, o pedido de Saito foge da normalidade na medida em que, ao invés do tradicional roubo de informações, o que o cliente necessita é o implante de uma ideia na mente de Robert Fisher, ao mesmo tempo em que a vítima continue completamente ignorante a respeito do procedimento. Em um primeiro momento, a dupla debate a aparente impossibilidade da realização da tarefa, com Don sendo contrário à execução da mesma. Porém, com a promessa de se livrar das acusações contra si na justiça americana, o protagonista acaba por aceitar, admitindo já ter realizado tal feito anteriormente com sua ex-mulher. Entretanto, Don adverte que a complexidade de introduzir informações é incomparável à de extrair, e com isso em mente, a dupla se vê obrigada a recrutar todo um time de especialistas a fim de assegurar o êxito da missão. O passado de Don é abordado com certa delicadeza pelo roteiro em um primeiro momento, sugerindo traumas e acontecimentos de natureza sombria. Poucos fragmentos são revelados, ao mesmo tempo em que o público fica restrito a especular quem é a figura feminina que atormenta os pensamentos e o subconsciente de Don, a qual veio a ocasionar o fracasso da missão da dupla na mente de Saito no início do longa. O personagem exprime uma aura melancólica e de angústia, confrontando-se com a distância que se encontra de seus filhos e com seu passado. Mal, a ex-esposa do protagonista, foi outrora tão habilidosa na arte de manipular sonhos como seu marido, tendo sido ela inclusive a criadora do conceito de totem. Juntos, Don e Mal criaram uma realidade particular em seus próprios sonhos, abrigando todas as suas fantasias e lembranças de suas infâncias, tendo vivido em tal realidade durante décadas, envelhecendo juntos lá dentro. Porém, em dado momento, o discernimento de Mal entre a realidade e a fantasia falha, com a personagem se agarrando ao seu mundo dos sonhos e se esquecendo da realidade. Don se vê obrigado a infiltrar na mente de sua esposa a ideia de que a realidade em que viviam era falsa e que o suicídio era a saída. Embora tal estratagema funcione e ambos retornem para o mundo real, a ideia se enraizou na mente de Mal de tal forma que a personagem passou a negar a realidade, acreditando ainda estar em uma fantasia e cometendo suicídio para se libertar do que acreditava ser mentira. Em virtude disso, o protagonista se vê responsável, mesmo que indiretamente, pela morte de sua esposa e passa a conviver com a culpa disso. Após a fatalidade, o protagonista toma para si o totem de sua ex-esposa, o peão. Esse conceito, tão fundamental para a trama, é abordado durante o treinamento de Ariadne, a arquiteta do grupo, enquanto se preparavam para adentrar a mente de Robert. Quando se passa muito tempo dentro de sonhos, a capacidade de distinguir a realidade da fantasia vai sendo perdida, e o totem é um objeto real e físico que contém massa e um comportamento constante, o qual apenas seu portador conhece suas características. Uma vez que se imagina o totem dentro de um sonho, tais atributos e o comportamento do totem será distinto, podendo-se dessa forma fazer a distinção. O peão, por exemplo, no mundo real, gira conforme a força aplicada e eventualmente pende para um dos lados e cai. Porém, nos sonhos, ao ser aplicada uma força, o peão gira infinitamente, nunca perdendo a força e nunca caindo. O comportamento do peão destaca a principal questão levantada pelo longa em seus últimos instantes. Teria o objeto girado infinitamente ou caído? Isto é, estaria Don ainda sonhando ou de volta ao mundo real?
O desfecho, propositalmente ambíguo e inconclusivo, levantou debates e dúvidas entre fãs e a crítica, causando prolongadas discussões acerca do tema. E mesmo que os atores já tenham respondido, é possível através da narrativa que o longa constrói, obter a resposta para a queda ou não do peão, visto que o filme só faz sentido se finalizado na realidade e não no subconsciente do protagonista, pois este entende que as verdadeiras ações se dão no mundo real. Mesmo com a trama se concentrando de forma superficial na missão de infiltrar-se na mente de Robert e plantar a ideia de divisão do Império de seu pai, ao mesmo tempo, há a batalha que Dom trava contra seu subconsciente, sendo esta a chave para se obter a resposta que o filme coloca a audiência no fim. Sendo assim, A Origem é uma história de superação, tanto de Robert, com sua relação conturbada que tinha com o pai, quanto de Dom e os demônios que consumiam seu subconsciente. Em um primeiro momento, o protagonista aceita a missão e todos os riscos envolvidos nesta apenas em prol de poder retornar para casa e para seus filhos. Mas conforme a trama avança e o psicológico de Dom vai sendo mais explorado e sobretudo mais exposto, surge a necessidade para o protagonista de entender que prolongar seu sofrimento não irá cessá-lo, apenas machucá-lo ainda mais e colocar seus colegas em risco. Portanto, para assegurar o sucesso da missão, Dom se vê obrigado a confrontar seus demônios. No encontro de Dom com seu subconsciente, o qual se incorpora como mal, o protagonista percebe que jamais conseguirá trazer sua esposa de volta e que concebê-la em seus sonhos e alimentar tal esperança vazia não substituirá quem ela foi. Não há ideias ou sonhos que superem uma experiência real, e todos os esforços que Dom vem realizando para manter Mal viva dentro de si apenas está o desligando da realidade, mas não está a salvando de fato. Ao entender isso, todas as tentativas e ofertas que Mal faz ao protagonista para que este fique e que sejam felizes juntos no mundo em que construíram, deixam de fazer qualquer sentido para o personagem, pois Dom finalmente entendeu que ela se foi, e sonhos não passam de uma fantasia dentro de si, não são a realidade. Mesmo que ao aceitar, pudesse se embriagar em uma falsa realidade onde Mal ainda vive, seus filhos, estes em seres reais, ainda estariam esperando pelo retorno do pai. Portanto, é seguro afirmar a realidade da última cena. Contudo, ao jogar o peão em cima da mesa, Dom não espera para ver o resultado e o público também não deveria se concentrar nisso. Após lidar com a morte de sua esposa, sua culpa e sua impotência, Dom entendeu que nada poderia trazê-la de volta e que viver em sonhos também não faz qualquer sentido enquanto a realidade está à sua volta. O peão parou de girar e caiu, assim como todas as coisas um dia também caem. Outros argumentos que poderiam corroborar a ambientação real dos últimos instantes do longa seria o fato de Dom não estar usando seu anel de casamento, o qual só usava enquanto estava sonhando, bem como a presença completa de seus filhos. Durante toda a trama, o protagonista não se lembra ou simplesmente se recusa a ver os rostos de James e Philippa em seus sonhos, pois seu intuito era voltar a vê-los no mundo real, e é isto que Dom faz ao reencontrá-los. A Origem é um filme denso, constrói camadas dentro de camadas, universos dentro de universos, ao mesmo tempo em que constrói uma realidade sólida, relativiza as regras e o tempo em que os personagens são expostos. É sobretudo uma história de superação e expõe que não há fantasia ou sonho que sobrepõe à realidade concreta. E se embriagar em experiências vazias não muda a realidade, apenas te torna alheio a ela. Ao enfrentar seus traumas e assumir as responsabilidades por suas ações, Dom percebe que, mesmo que os fatos de seu passado sejam inalteráveis, a vida continua e ele é livre para ditar seu próprio destino, caso queira. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.